Claro, Elisa, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no live, nessa cobertura especialíssima dessa tensão enorme e inédita entre os Estados Unidos e a Europa. O que aconteceu, Elisa? Vamos começar explicando isso pela semana passada. Na semana passada, 8 países europeus enviaram grupos de soldados para a Groenlândia, pequenas unidades, dezenas de soldados no máximo. Era para participar de um exercício militar que a Dinamarca, que é o país que controla a Groenlândia é um território semi-autônomo do Reino da Dinamarca. Os dinamarqueses prepararam esse exercício militar, convidaram outros países europeus e 8 deles acabaram concordando, 7 mais a Dinamarca. Enviaram soldados para fazer um exercício militar. Qual era a intenção do exercício militar da semana passada? Mostrar para o presidente Donald Trump que os europeus também estavam muito preocupados com a segurança da ilha, assim como ele declara estar. Ele declara que a questão da Groenlândia é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos e também para os países da OTAN. Esse exercício queria mostrar ao presidente Donald Trump que os europeus estavam comprometidos com a questão da segurança da ilha e também que eles estavam unidos nesse processo. O presidente Donald Trump não entendeu dessa forma, ele entendeu como uma grande provocação contra os militares americanos e chegou a ameaçar essas tarifas em retaliação contra a importação de produtos desses países. Agora, Emmanuel Macron sugeriu um outro movimento, um exercício conjunto da OTAN. Na verdade, aparentemente, para quem vê assim, parece que é uma provocação aos Estados Unidos. Não é isso. Ele está tentando baixar a tensão do ponto de vista da segurança nacional, do ponto de vista militar com os Estados Unidos. Por quê, Elisa? Porque esse exercício da semana passada era um exercício da Dinamarca com apoio europeu, este que o Emmanuel Macron está sugerindo é um acordo conjunto de toda a OTAN, com participação dos militares americanos. Então seria um exercício conjunto da Europa com os Estados Unidos, através da OTAN, para mostrar que os dois lados têm o mesmo interesse, que é o interesse de defender a segurança da Groenlândia, que por conta da sua localização ali muito próxima do Polo Norte, está meio que no meio do caminho entre Europa, América do Norte e Rússia. Portanto, é sim um território muito importante do ponto de vista geopolítico, estratégico, porque de lá os Estados Unidos e a OTAN podem proteger tanto a América do Norte e o território americano, por consequência, como a Europa, e podem inclusive lançar ataques, se necessários, contra os russos. Então, foi uma medida aí do Macron, na verdade, de tentar trazer os Estados Unidos e a Europa próximos do ponto de vista militar. E também, Elisa, não vamos pensar num exercício militar daquele do tamanho e da hostilidade que a China fez com a ilha de Taiwan, por exemplo, no finalzinho do ano passado, quando eles cercaram completamente a ilha e basicamente ensaiaram um bloqueio naval lá da ilha. Não é isso, é um exercício para mostrar que a OTAN tem que estar acima aí dos interesses dos Estados Unidos ou da Europa e que eles possam trabalhar juntos. Agora, Elisa, os europeus, além deste movimento com relação à segurança nacional, essa proposta do presidente Emmanuel Macron, estão discutindo outras possibilidades. Muitas reuniões, como o NACA e a PRI estavam acabando de nos avisar, nos informar, vão ter várias reuniões bilaterais entre o presidente Donald Trump e vários líderes europeus. Esses europeus estão propondo uma série de medidas que está na mesa para tentar convencer o presidente Donald Trump. Em primeiro lugar, essa questão de deixar os Estados Unidos fazerem ainda mais bases militares na Dinamarca. Existe um acordo de 1951 que permite que os Estados Unidos façam isso. Os europeus vão reafirmar que os americanos podem criar mais bases militares e podem contar com a ajuda dos europeus para a defesa da ilha. Eles também podem falar na criação de um pacto comercial e econômico entre os dois lados, o que permitiria muito mais investimento dos Estados Unidos na Groenlândia. Isso permitiria, por exemplo, a exploração de minerais críticos, já que com o aquecimento global, as geleiras lá na Groenlândia começam a derreter e fica mais possível e mais barato explorar esses minerais. Por fim, os europeus vão discutir aí a possibilidade de uma espécie de trabalho conjunto ali para trabalhar na administração da ilha do ponto de vista comercial e também do ponto de vista militar. Se nada disso funcionar,
os europeus teriam outras armas, mas são muito difíceis de serem implementadas. A bazuca comercial, como a Priscila acabou de nos dizer, é uma lei de anticoerção aprovada pela União Europeia em 2023, que permitiria muitas sanções, muitas retaliações contra os americanos, impedindo, por exemplo, investimentos de empresas americanas na Europa, limitando a questão de copyrights e direitos autorais de empresas americanas na Europa, mas se os europeus usarem isso, abrem uma guerra comercial enorme que vai prejudicar muito a economia europeia. Eles mencionam isso, mas não têm de fato nenhuma intenção de usar. E só para concluir, Elisa, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, fez um discurso hoje no Parlamento Europeu, lá em Estrasburgo. Ela disse que o mundo está de fato mudando e que essa é uma mudança sísmica, portanto muito profunda, mas também permanente. E que agora o mundo vive definido pelo poder bruto. Com isso, ela diz que a Europa precisa se defender melhor, precisa ganhar a sua independência, tanto do ponto de vista comercial e econômico, como especialmente do ponto de vista de segurança. Ela dá aí uma dica muito clara que os europeus não estão gostando nada dessa conversa com os americanos e que eles não podem mais simplesmente terceirizar a defesa do continente para os Estados Unidos, que a União Europeia vai ter que começar a falar seriamente sobre muito mais investimento em defesa. E a Ursula von der Leyen já está viajando de Estrasburgo de volta para Davos, onde deve se encontrar também com o presidente Donald Trump.